Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo bem? Rogério Lacerda aí, mais um vídeo para você nesse canal e hoje nós vamos para mais um ranking top 10 aqui para mim, né? Cada semana eu escolho uma banda para mim fazer aqui um ranking e hoje eu quero falar para você do Supertramp. Eu gosto muito dessa banda, eu tô sempre falando do Supertramp aqui porque eu gosto mesmo. E eu te convido aí, cara, a fazer aquela inscrição bacana, você arrebentar o dedo aí no like, comentar depois de ver o vídeo e compartilhar para ajudar aqui o seu amigo a chegar no número, cara, porque senão vai ser meio difícil. E nós vamos aí começando aí o nosso ranking do Supertramp, que você já conhece. O Supertramp é uma banda aí britânica que teve seu começo aí em 1970, depois do Rick Davies, que é um tecladista, pianista de jazz, né? Um pianista clássico. Ele botou um jornal aí, um anúncio no jornal e recrutou o Roger Hodgson, um cara aí para montar uma banda, e gravaram aí 11 álbuns. Como é um ranking, eu vou deixar um álbum de fora. Não vai agradar muita gente, porque o álbum que deixei de fora tem alguns que gostam. Eu não gosto. Acho o disco chato, acho ele meio pasteurizado e não entrou na lista. E você no final vai saber qual é o disco, porque primeiro eu vou fazer o ranking aqui. Do que eu menos gosto até o que eu mais gosto do Supertramp. Supertramp parou de gravar em 2002, né? Eles pararam de gravar em 2002, mas gravaram de 1970 até 2002. No meio desse caminho, o Roger Hodgson, que era o compositor principal não, era o cara que fazia a composição das músicas mais comerciais, por assim dizer, da banda. E ele e o Rick Davies, no final do caminho, eles começaram a não se dar muito bem. O Roger Hodgson é aquele cara da voz fininha. E aqui no caso do Supertramp funcionava do jeito que funcionava com os Beatles, Lennon e McCartney. Aqui era o Roger Hodgson e o Rick Davies. Todas as músicas, né, no período que eles gravavam junto, tinha o nome dos dois. Mas cada um cantava aqui, compunha, né? Se o Roger Hodgson cantava a música é porque ele tinha composto. E assim você fica sabendo de quem é quem as músicas. Uma banda que fez muito sucesso, cara, no auge deles, de 5 álbuns, de 74 a 83, 9 anos, eles explodiram de venda, cara. Eles arrebentaram tanto comercialmente como da parte da crítica, eles arrebentaram. Então, sem delongas, nós vamos começar aqui com o nosso 10º lugar no meu ranking, do que eu menos gosto, do que eu mais gosto dessa banda fantástica, chamada Supertramp, uma fábrica de hits. Em 10º lugar, vamos justamente para o último álbum, um álbum de 2002 chamado Slow Motion, né? Claro, aqui já sem a presença do Roger Hodgson, aqui com Rick Davies carregando a banda nas costas, né? Só ele na composição. O disco tem 8 faixas, né? Aqui já o Doug Thompson, que é o baixista, também já não está mais na formação. Aqui na formação original só o Rick Davies, o John Halliwell, o saxofonista, e o baterista Bob Silverberg. O nome do cara é esse mesmo, Bob Silverberg. E esse disco tem músicas espetaculares como a própria Slow Motion, Over You, que eu gosto muito de Over You, cara. Tem uns metais meio que de Big Band no meio, cara, muito legal. Tem a música Be On Your Bonnet. É um disco legal, mas é um disco de jazz e blues, não tem rock aqui não, é um disco meio nessa levada aí, que é a levada do Rick Davies, é a onda dele. Tá em 10º lugar, o Slow Motion de 2002. Em 9º lugar, eu vou com o disco auto-intitulado de 1970, que depois veio a ser chamado de Shirley, né? Mas a princípio o disco ele foi lançado auto-intitulado Supertramp, 1970. É um disco aí que ele tem uns lances meio progressivos, meio acústicos, flautas, tem uns instrumentos aí de sopro bacana nele. Tem uma música chamada Words Unspoken, Try Again, Shadow Song e a Surely, que é uma música bem bacaninha, tá aí nesse disco aí de 1970, que tá em 9º lugar no nosso ranking do que eu menos gosto, porque eu mais gosto do Supertramp.
Em oitavo lugar, nós vamos com o disco Some Things Never Change. Não é aquela música não, né? Is this the way it is? Essa aqui é o disco Some Things Never Change, de 1997. É um disco que eles tentaram resgatar aquele som ali, né? Mais da época ali do Roger Hodgson, mas não dá, cara, não deu. Tem os lances de jazz, de blues ali, e tentam trazer aquele pop ali, mas não foi. É um disco que tem uma música You Win, I Lose, Sooner or Later. Essa aqui tem uma pegada legal. Sooner or Later. Que falta aquele... In the Light, que é uma balada bem bacana. Para mim é a melhor do disco. Música muito maneira. In the Light, muito bacana. E tem a música Live to Love You, entre outras. Essas aqui são destaque, tá? Então tá aí em oitavo lugar, Some Things Never Change, do Supertramp, de 1997. Em sétimo lugar, o disco que todos desprezam. Em sétimo lugar, o disco que todos desprezam. Por que desprezam? Porque é um disco que foi gravado em 87, né? No auge ali dos anos 80, aquela coisa carregada de sintetizador, reverb. É o Free as a Bird. Eu gosto desse disco. Eu tenho um vinil lá que tu puxa assim, né? A capa tu puxa, né? Muito legal, cara. O pessoal bate nesse disco que nem bate em outros dessa época aí, das bandas de rock progressivo, batem aí no Big Generator do Yes, batem aí no Invisible Touch, do Momentary Lapse of Reason, Radio Chaos, mas eu acho um disco bem legal, cara, tem umas músicas, eu me divirto escutando esse disco aí. Pra mim é o melhor disco do Rick Davies, do Supertramp com o Rick Davies, depois que o Roger Hodgson saiu, tá? Tem músicas aqui, a Free as a Bird, que é muito legal, tem uma música chamada It's Alright, muito legal, né? Not the Moment, Where I Stand, tem a música I Begging You, tu vai lá e vê o clipe, lá é muito engraçado, todo mundo assim meio, I Begging You, é muito legal essa música, cara. Diz que é muito legal, eu gosto do Free as a Bird, por mais que você odeie, eu acho um disco divertido. Em sexto lugar, nós vamos com Indelible Stampede, de 1971. O Supertramp aqui, tanto no primeiro disco como no segundo, era uma outra formação totalmente diferente, né? Era o Roger Hodgson, o Rick Davies e uns caras que só vieram até esse segundo disco aqui. Mas é um disco, cara, que tem músicas muito bacanas, eu gosto desse disco, eu gosto muito desse disco. Tem a música Travel, tem a música Time Have Changed, tem a música Rosie Have Everything Planned, cara. Pô, eu acho esse disco muito legal, cara, esse disco de 71. Mas as vendas foram horrorosas e a banda se desfez. A banda se desfez aí em 71, depois do lançamento desse disco. Aí o que o Rick Davies fez? Ele recrutou a formação clássica agora com John Halliwell, Bob Siebenberg e Doug Thompson, além dele o Roger Hodgson, né? Então tá aí em sexto lugar para mim, um disco que eu gosto muito, Indelible Stampede, de 1971, aí de Cássio do Supertramp. Em quinto lugar, aqui a gente vai entrar em quinto lugar, daqui por diante a gente vai entrar na fase de ouro, aqui só tem medalhão. Em quinto lugar tem um disco pra mim, cara, é difícil colocar esse e o quarto foi uma briga, eu briguei assim entre os dois, mas o quarto tem uma música lá que... Então em quinto lugar eu trago o disco de 75, o Crisis. What's Crisis? Crise, que crise? Esse disco ele foi meio que feito às pressas depois do sucesso do antecessor. Ele é meio que uma sobra de estúdios daquele. E o estúdio ali, tava, o A&M, tava ali pressionando a banda a lançar logo alguma coisa. E eles vieram com aquelas sobras e fizeram esse disco, que acabou dando certo. A única coisa que eu não gosto muito dele é porque eu acho que o som dele é muito magrinho. Faltou ali um som mais encorpado, né? Mas as músicas são fantásticas. Tem Sister Moonchild, tem a música Two of Us, cara, que fecha o disco, uma baladinha muito bonita, eu acho essa música fantástica. Tem a música Poor Boy, cara, que eu acho muito legal. Ain't Nobody But Me, a Soapbox Opera, é um disco muito bacana aí do Supertramp, cara. É o disco de 1975, Crisis, What's Crisis, em quinto lugar. Em quarto lugar, nós vamos para o último disco dessa formação, Famous Last Words, as famosas últimas palavras,
Disco de 1983, é um descasso, cara, é um descasso. Eu fiquei entre ele e o anterior. Ah, rapaz, nesse disco anterior tem uma música legal que o Rick Davies e o Roger Hodgson cantam, chamada A Normal Day, cara. Né? Lembrei dessa música agora. Pô. Então tá em quarto lugar aí o Famous Last Words. Tem a música Bonnie, C'est la Bon, Know Who You Are. Tem a música It's Raining Again, o grande single, o grande hit do disco, It's Raining Again, com aquele clipe bacana. Quem não conhece It's Raining Again, cara? Tu conhece? Tem a música Crazy, tem a música Don't Leave Me Now, cara. Don't Leave Me Now é fantástica, que música bacana. E tem a grande My Kind of Lady, cara. Que música legal, cara. Dá uma raiva quando aquele solo de sax acaba no final. Ela fica mais ou menos 1 minuto e meio com um solo de sax fantástico do John Halliwell, cara. Pô, por que acaba? Podia ficar mais uns 5 minutos aquele solo de sax. Então tá aí em quarto lugar pra mim, do Supertramp, no meu ranking do que eu menos gosto, porque eu mais gosto, o Famous Last Words de 1983. Em terceiro lugar, nós vamos pro grande Even in the Quiet Moments. É um disco de 77, cara. Esse disco é fantástico. É um disco que tem poucas faixas, mas todas são espetaculares. Tem aí a Even in the Quiet Moments, é uma viagem essa música, cara. Composição do Roger Hodgson. Também tem a música Give a Little Bit, cara, que você vê lá no filme Superman de 1978, lá do Christopher Reeve. Tá lá tocando lá na cena final lá, Lois Lane lá, um carro afundando na terra. Ela ouvindo Supertramp, Give a Little Bit, no rádio do carro. Também tem a música Babaji, que é uma música muito maneira. Loverboy, Downstream, que é uma música fantástica, só no voz e piano do Rick Davies, cara. Que interpretação, música muito bacana. E o grande épico do disco, que é Fool's Overture. Fool's Overture tem 12 minutos, 10 minutos, 11 minutos, um negócio desse, mas a música é fantástica, cara. A construção dessa música é fantástica, os sintetizadores ali que o Roger Hodgson usou nessa música é um musicão. Só essa música já vale o álbum, então está em terceiro lugar o disco Even in the Quiet Moments de 1977. Em segundo lugar, o disco mais bem sucedido do Supertramp em toda a sua história, Breakfast in America. Disco extraordinário, parece uma coletânea, cara. Esse disco, lançado em 1979, é um dos discos mais bem sucedidos da história do rock. Eles não acreditavam que ia conseguir aquilo e conseguiram. Esse disco deu origem a uma turnê e um show espetacular que resultou em 2 álbuns duplos, um álbum duplo chamado Paris, cara, que eu levaria para uma ilha deserta. Esse disco tem Gone Hollywood, tem Oh Darling, Another Neville's Weeks, só para vou falar das desconhecidas. Aí tem Goodbye Stranger, tem Casual Conversation, Take a Long Way Home, Breakfast in America, The Logical Song, Lord Is This Mine, cara, que disco bom, cara. Child of Vision nesse cara, é espetacular esse disco aí, cara. Breakfast in America, um discaço espetacular para você conferir do Supertramp, parece uma coletânea. Ele só não é melhor que o primeiro lugar, que é Crime of the Century de 1974, é um discaço, é o primeiro com a formação clássica aí, é um disco extraordinário, cara. Artisticamente falando, cara, as músicas são muito bem trabalhadas. Escuta só, School, fantástica, Rude, fantástica, Asylum, Blood Well Right, Is Everybody Listening, Hide in Your Shell, Dreamer. Eu esqueci alguma aqui? Cara, é um discaço fenomenal, cara, é um disco fenomenal, cara. The Crime of the Century é um dos discos mais bem produzidos da história da música para mim. Tá entre os melhores discos já gravados. Inclusive, lá eu já falei disso aqui no canal. O tecladista do Yes, lá o Jeff Downes, que também é o tecladista do Asia,
O cara elegeu ele como o melhor disco de rock progressivo da história, cara. Eu não discordo muito com ele não, cara. Um descasso aí do Supertramp, o nosso Crime of the Century. Primeiro lugar aqui na minha lista, no nosso ranking de álbuns do Supertramp, essa banda que eu amo. Como você percebeu, e tem muitos me xingando, cadê? Eu deixei de fora o Brother, Where You Bound. Eu acho esse disco chato, cara. Eu acho esse disco chato, os arranjos são chatos, não tem guitarra, é um troço esquisito, muito piano, as músicas que, não sei, cara, parece uma versão ruim do RPM, eu não sei, uma coisa assim, muito sintetizador que as músicas não me pegam. Cannonball, a música inteira numa nota só, cara, música chata, Cannonball. Better Days também, talvez seja menos pior. Aí tem aquela, né, a pomposa lá, que o Rick Davis mesmo falou que foi obrigado a gravar, que é a faixa título, com 16 minutos, que tem ali uma guitarrinha tímida do David Gilmour. David Gilmour ali chamado para fazer uma participação, fazer uma guitarrinha tímida. Eu acho esse disco muito chato, cara. O Brother, Where You Bound é o primeiro disco do Supertramp depois da saída do Roger Hodgson. Eu acho ele pior do que o Free as a Bird, que o pessoal acha que é o pior. Eu acho ele chato. Eu acho o Brother, Where You Bound chato. Ele pop, eu acho ele pop. Então, é o disco que eu deixei de fora, já que são 11 álbuns e eu tô fazendo um ranking de 10. Então, tchau, Brother, Where You Bound. E se inscreva, dá o seu like, comente e compartilhe o vídeo, please. E vamos que vamos.